Corregedoria realiza workshop sobre o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Mais uma etapa do projeto Estratégia em Ação é realizada pelo TJGO. Desta vez o evento aconteceu em Rio Verde. E após a digitalização de processos das varas de fazendas públicas, chega a vez do procedimento acontecer nas varas cíveis. E em nosso estúdio vamos conversar com o juiz André Reis Lacerda. Ele vai falar conosco sobre o Juizado da Infância e da Juventude de Goiânia. Esses são os destaques do Agenda Judiciária, que já está no ar. Em mais uma ação para o combate do abuso sexual de crianças e adolescentes, a Corregedoria Geral da Justiça em Goiás realizou um workshop em Lusiânia. Confira como foi. O workshop Crimes Sexuais contra Crianças e Adolescentes, Formas de Abordagem, reuniu juízes, promotores de justiça e servidores. O Corregedor-Geral da Justiça de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho, afirmou que o maior desafio das audiências com as crianças e adolescentes é evitar que elas saiam mais vitimadas. Essa preocupação é uma constante não só do Poder Judiciário, mas das autoridades policiais e também do Ministério Público. Então, de forma que até mesmo um espaço físico onde essas crianças serão ouvidas, será um espaço voltado para deixar a criança bem à vontade, sentir-se como se estivesse em casa. Então nós vamos criar esse espaço também em todas as comarcas para que essa abordagem seja feita da forma mais natural possível. Em todo o país, nos primeiros 4 meses deste ano, foram realizadas quase 5.000 denúncias de abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Do total, 87% dos casos são cometidos por pessoas conhecidas e próximas das vítimas, como pais, tios, padrastos e vizinhos. Hoje, lamentavelmente, nós temos, obviamente, casos de exploração sexual que tem um cunho comercial, né? Mas temos muitos casos também de abuso sexual e a maioria dos casos mostra a doutrina que acontecem intrafamiliar, seja envolvendo parentes ou pessoas que tenham a confiança daquela família. E daí, muitas das vezes, vêm as dificuldades no que se refere à obtenção da prova, porque vigora aí o que a gente chama de lei do silêncio, seja pela ameaça, pelo medo, pelo receio, ou muitas vezes até pela vergonha de externar isso para as autoridades competentes, a fim de você investigar, apurar e conseguir a condenação. Um dos objetivos desse encontro é a criação de uma sala de depoimento especial para que seja feita uma escuta diferenciada. O espaço vai oferecer a possibilidade de uma escuta menos traumática para a criança vítima de abuso sexual. Para os participantes do workshop, foi formulada uma cartilha com as formas práticas de abordagens. Em Lusiânia, onde ocorreu o evento, há um grande índice de casos de abuso infantil. Há uma demanda também em relação ao Juizado da Infância, quando há situação de abuso de crianças e adolescentes, que é a aplicação de medida protetiva em relação às vítimas, para que elas sejam encaminhadas para tratamentos psicológicos ou até psiquiátricos e em casos extremos, quando há necessidade de afastamento dessa criança e desse adolescente do âmbito, naquele âmbito doméstico, familiar ou da vizinhança em casos de situação de risco, a medida extrema e excepcional que é o acolhimento institucional. Todas essas crianças são acompanhadas pelo Juizado da Infância, que possui uma equipe técnica interdisciplinar para acompanhamento e auxílio do magistrado e do Ministério Público e, enfim, nas demandas judiciais. Este foi o segundo encontro de uma série de eventos do tipo que serão realizados em todo o estado a fim de capacitar profissionais que realizam as audiências, como técnicos especializados do Poder Judiciário, psicólogos, pedagogos e assistentes sociais. Para juízes que precisam lidar diretamente com crimes sexuais, essas informações ajudam na prestação jurisdicional. Essa iniciativa ela é bastante louvável, tendo em vista que o Poder Judiciário, assim como os demais órgãos da rede de proteção da criança e do adolescente,
eles têm essa necessidade constante de se aprimorar, né, de se estruturar no sentido de apurar essas irregularidades, esses crimes, esses atos infracionais, né, sem que cause, né, pelo menos evitar ao máximo essa revitimização, essa vitimização secundária na vítima, né, fazer com que a vítima ela não sofra um novo constrangimento na apuração desse crime ou desse ato infracional. Começa neste sábado a realização das provas orais para o cargo de juiz substituto do estado de Goiás. A distribuição dos candidatos por grupos e dias foi feita por meio de um sorteio, realizado pela comissão examinadora do concurso, que é presidida pelo desembargador Leandro Crispim. As provas são realizadas até sexta-feira, dia 8 de julho, no auditório da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, no setor Jardim Goiás. O edital de convocação está disponível no site do TJGO. Vamos acompanhar agora algumas decisões tomadas pelo Judiciário Goiano nos últimos dias. Banco deverá restituir cliente por cobranças indevidas. A 4ª Câmara Civil do TJGO decidiu por unanimidade manter decisão do juiz da comarca de Bela Vista de Goiás, Paulo Afonso de Amorim Filho. Ele condenou o Banco Bom Sucesso a ressarcir um cliente por pagamentos feitos mediante cobrança indevida da empresa. Consta no processo que o cliente firmou um contrato com a financeira com uma dívida inicial de R$ 6.000, devendo pagar mensalmente o valor de R$ 300, totalizando o valor de R$ 6.300. Mas, após o pagamento de 21 parcelas, o banco renegociou a dívida sem consentimento do homem. Para a relatora do processo, a desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, o ato configurou flagrante abuso contratual, colocando o consumidor em desvantagem. Juíza condena ex-militar a 11 anos pelo crime de estupro. A juíza Placidina Pires, da 10ª Vara Criminal de Goiânia, condenou um ex-militar a pena de 11 anos de reclusão em regime fechado, sem direito a recorrer em liberdade pela prática de estupro. A vítima foi uma menina de 16 anos, virgem, que também foi agredida pelo condenado. O ex-militar negou as acusações, alegando que estava em sua residência no momento do crime. Contudo, ele se recusou a fornecer material biológico para a realização de exame de DNA. A magistrada considerou que a negativa de autoria não merece prosperar, porque além de o acusado ter apresentado versões divergentes para os fatos, a vítima o reconheceu. O município de Jataí terá de pagar imposto sindical a partir de 2017. A decisão foi do juiz Tiago Soares Castelhano Lucena de Castro, da 2ª Vara Civil, Fazendas Públicas, Meio Ambiente e Registros Públicos da comarca de Jataí. Ele julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar que o Sindicato dos Trabalhadores no Sistema Único de Saúde no Estado de Goiás, o Sindisaúde, represente todos os servidores públicos vinculados à área. O magistrado também condenou o município de Jataí ao pagamento do imposto sindical de 2017 em diante. Suboficial de tabelionato é condenado por estelionato. A juíza da 10ª Vara Criminal da comarca de Goiânia, Placidina Pires, condenou o suboficial do tabelionato de notas de Bela Vista de Goiás a 2 anos e 2 meses de prisão. Ele praticou o crime de estelionato ao fraudar a escritura pública de compra e venda de lote no setor Jardim Marilisa. Apesar de o homem ter negado participação no crime, a magistrada entendeu que o delito cometido foi comprovado pelas provas documentais, testemunhais e declarações do próprio acusado, que prestou depoimento contraditório e inverossímil. Negado o pedido de indenização por charge publicada em jornal. Os integrantes da 3ª Câmara Civil seguiram o voto do relator desembargador Carlos Alberto França e mantiveram sentença do juiz da 5ª Vara Civil de Goiânia, Paulo César Alves das Neves. Ele negou o pedido de indenização por danos morais à Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal contra a organização Jaime Câmara, devido a uma charge publicada no jornal O Popular. Carlos Alberto França considerou que a charge publicada pelo jornal não extrapolou os limites da liberdade de expressão, em virtude do contexto a que se reportava. E no próximo bloco, o juiz André Reis Lacerda bate um papo conosco sobre o Juizado da Infância e da Juventude de Goiânia. Não perca!